Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, o de número 512. Eu sou o Rodrigo Bibo e procure uma igreja perto da Bíblia. Ela pode ser longe da sua casa. E eu sou o Cacau Marques. Gente, às vezes mudar de igreja é mais difícil do que mudar de cidade. Ah, poxa, sério que essa é a tua entrada? Clichêzinho de internet e Twitter, poxa. Não, cara, sério, assim, eu me preparando para esse podcast, fiquei pensando, cara, igreja envolve um monte de coisa, né? É, né? É punk. E aqui é o Pedro Pamplona, e antes de olhar para o cisco das igrejas, olhe para a trave no seu olho. Olha aí! Estamos aqui com o time do BTD Fortaleza. Pedro, seja bem-vindo aqui ao BTcast, bom ter você sempre por aqui também. Muito obrigado, Bibo, mais um convite, sempre muito bom participar, e Cacau também, sempre um prazer estar conversando aí com você de novo. E o Pedro Pamplona, antes de a gente ir para os recados paroquiais, Pedro Pamplona, você agora tem um podcast, como é que é? Biblioteca Pamplona? Que história é essa? Isso, estou seguindo seus passos, meu amigo. Tenho agora um podcast, né? Sempre quis ter um lugar de produzir conteúdo e encontrei no podcast aí uma forma mais simples, mais fácil, mais rápida, no meio da correria da vida pastoral, de conseguir produzir algumas coisas aí que eu quero falar. É o Biblioteca Pamplona, tá no Spotify e em outros apps aí também, os principais. Muito bom, muito bom. Gente, ó, o link da Biblioteca Pamplona, tá? Está aqui na descrição deste BTcast também. Vai lá dar uma moral pro Pedro, segue ele no Spotify, que é mais um conteúdo aí pra você tá consumindo. E é o cara de confiança, um cara gente boa, tá bom? Pai de quantos, Pedro? Pai de 3. Um menino e 2 meninas. Por enquanto. Por enquanto, né? Mas não sei se vai ter mais, não. Ô, Pedro, mas tu é daquela galera assim que, tipo, é isso aí, vai jogando sem goleiro e não, gol é gol, é isso? Sou não. Já cheguei no tempo do controle de natalidade. Ok. Sensacional. É isso, meus amigos. Brinquedoteca Pamplona. Brinquedoteca Pamplona. É quase isso aí. Vamos pro recado paroquial, vamos, depois a gente volta. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: hoje e amanhã, 11 e 12 de julho, está rolando o Prime Day, que é a Black Friday da Amazon. Sério, gente, promoções reais, descontos reais, mas só para quem é Prime. Então você precisa ser Amazon Prime para poder ter os descontos que estão acontecendo nos dias 11 e 12 de julho. Ou seja, este podcast está saindo bem no dia que começa o Prime Day. Então você que está ouvindo dia 11 ou dia 12, corre para o site da Amazon para aproveitar as promoções. Bibo, mas eu não sou a Amazon Prime. Ei, eu tenho uma boa notícia. Com o link que está aqui na descrição deste BTcast, em bibotalk.com ou no YouTube do Bibotalk, você pode experimentar o Amazon Prime por 30 dias. Sério, 30 dias grátis. Ou seja, você pega a promoção, experimenta o Prime e ainda você pode pegar as promoções que estão acontecendo agora no Prime Day. Aproveita, gente. Tem muita coisa que vai estar em promoção, promoções reais, descontos de verdade, tá bom? Aproveita o Prime Day, compre com consciência, compre aquilo que você precisa, aquilo que você já estava namorando, ou dá uma entradinha no site, que às vezes você descobre que estava precisando de uma coisa que você não sabia que precisava. Então entra lá, lembrando que vai comprar no Prime Day, se você já é Prime, entra pelo link do Bibotalk aqui, entra pelo nosso link, tá bom? Que aí tudo que você comprar nesse dia pelo nosso link, gera uma comissão aqui pra nós, isso nos ajuda bastante, beleza? Afinal, nós somos um associado da Amazon. Comprando pelo nosso link ou não, você vai pagar o mesmo preço pra Amazon, tá bom? Então não custa você entrar pelo nosso link. Bibo, que link que é esse? Ó, se você quer ser Prime, quer se tornar Prime, é um link que tá aqui. Se você só quer entrar pelo nosso link, afinal você já é Prime, é só você digitar no navegador bibotalk.com/Amazon ou clica no link que tá aqui também na descrição deste BTcast, tanto no YouTube quanto em bibotalk.com. É só você digitar aí BTcast 512 e você chega nesse episódio e na sua descrição. Aproveita o Prime Day, são 2 dias de muitas promoções no site da Amazon para quem é Prime. Gente, olha só, para tentar te convencer se você ainda não é Prime. Primeiro, você pode experimentar
por 30 dias grátis. Segundo, frete grátis em todas as compras com o selo Prime. Ou seja, são milhares de produtos com o selo Prime e é frete grátis para todo o território nacional. Repita comigo, todo território nacional, frete grátis, frete rápido. Eu sou Prime e eu posso dizer, gente, eu uso esse serviço da Amazon. Outro serviço da Amazon que eu uso bastante, o Prime Video. Filmes originais, séries originais e filmes e séries variados. Um catálogo bem bacana de filmes e séries. Ó, eu assisti recentemente O Pacto, gostei demais, tá? Então tem muita coisa boa lá no Prime Video. Sério, eu posso te indicar, vai lá, manda um direct pra mim que eu te indico várias séries e filmes legais disponíveis no Prime Video, beleza? Amazon Music, mais de 100 milhões de música, é tipo o Spotify da Amazon, entendeu? Então se você é Prime, você não precisa pagar o Spotify, porque você tem o Amazon Music, você tem lá podcasts, mais de 100 milhões de músicas, muita coisa. Prime Reading, o que é o Prime Reading? Você tem direito a e-books e revistas gratuitamente no Prime Reading. Gente, tudo isso que eu tô falando tá incluso na sua mensalidade de R$14,90. Tudo isso tá incluso nessa mensalidade. Aliás, se você fizer o plano anual, sai mais barato ainda. Porque mensal é R$14,90, o anual é R$119 o ano, ou seja, faz as contas aí, você paga menos, mano. Então, cara, tem promoções exclusivas pra quem é Prime. Então, olha, sério, frete grátis, Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, promoções, mano, tem muita coisa boa. É frete grátis para milhões de produtos, milhões de produtos. Eu entrei aqui no site da Amazon e tá aparecendo algumas sériezinhas bem bacanas que são conteúdos exclusivos, né? Então tem o filme Pacto, tem a série Fleabag, tem The Boys, que é uma subversão do gênero super-herói, tem Little Fires Everywhere, Upload, enfim, tem algumas séries muito bacanas disponíveis na Amazon Prime Video. Beleza, gente? Aproveita, porque é muito legal e você pode testar grátis por 30 dias. Uma assinatura, muitos benefícios. Os links estão aqui na descrição deste BTcast. Meus amigos, estamos aqui então para falar sobre um tema que ocupou as minhas caixinhas do Instagram, ocuparam a do Pedro também e provavelmente ocuparam os directs e mensagens. Como é que no Twitter que ninguém olha? O direct do Twitter tem um nome, não tem? O Twitter é uma coisa que ninguém olha. Também. Mas enfim, é comum que produtores de conteúdo tenham recebido essa pergunta. Poxa, como é que eu escolho uma igreja? Olha, a minha igreja não dá mais e tal. Poxa, como é que eu escolho uma denominação? Como é que perguntam pra ti, Pedro? Que eu sei que tu até já fez postagem sobre isso. Bibo, me perguntam muito quais são os motivos de eu mudar de igreja, o que é que eu olho, o que é que eu avalio, julgo quando eu estou indo pra uma nova igreja, né? Então essas são duas perguntas que realmente aparecem demais aqui pra mim, eu acredito que pra vocês também. Exato, Pedro, é o que eu observo, né? O que é uma igreja bíblica, como escolher uma igreja, quando eu devo sair da minha igreja, são perguntas muito sérias e que aumentaram muito nesse tempo pandêmico, pós-pandêmico. Já podemos falar pós-pandemia, gente? Porque agora virou gripe, né? Pelo menos pela fé, né? Pela fé, amém, amém. Gente, essa pergunta aumentou muito nesse período pós-pandêmico, pandêmico, troca de igreja. Vocês conseguem teorizar o porquê nesse período parece que aumentou tanto? Pelo menos assim, eu sinto aqui nas minhas redes sociais, aumentaram essa procura por vou trocar de igreja, como escolher uma boa igreja e quando eu devo sair da minha igreja, tá? Vocês conseguem teorizar um pouco sobre isso? Então, uma coisa assim que a pandemia intensificou foi a seriedade das nossas divergências a respeito das opiniões aí sociais e políticas e tudo mais, né? Porque agora elas, de certa forma, tinham consequências muito imediatas e muito visíveis. Então isso fazia com que as divergências se tornassem, assim, um ponto muito central. Na minha experiência e na maneira como eu sou abordado, às vezes, as pessoas vêm falar comigo, isso é uma coisa que toca, assim, claro que não é todo caso e tal, mas assim, puxa, minha igreja nesse período tomou posições muito complicadas, né? Caminhou para negacionismo ou caminhou para
assumir até as posições políticas, porque a gente teve no meio de tudo eleição também, então tudo veio junto, né? Então isso eu acho que fez com que um movimento que já era comum e que também já tinha se acentuado por causa da internet, acabasse ficando ainda mais acentuado nesse período, né? Então eu vejo muita gente que tem trocado de igreja ou procurado outra igreja por causa disso. Além do fato que muita gente mudou de cidade também, né? Por causa da pandemia, começou a trabalhar mais home office, teve a oportunidade de ir trabalhar em outro lugar e mudou de cidade por causa disso e tal, e teve que procurar outra igreja. Mas o que eu vejo muito é isso. Se eu fosse pensar por que agora tem mais do que 4 anos atrás, eu acho que esses temas contribuíram para isso. Não é o único motivo, obviamente, mas acho que contribuiu um pouco para essa procura aumentar, entendeu? Eu tenho a mesma percepção que o Cacau, inclusive uma percepção de, vamos dizer assim, observação de uma amostra de pessoas que estão chegando na nossa igreja, né? Aqui a gente tem uma entrevista /conversa com todos que querem ser membros da nossa igreja, e nesse período de tanto de pandemia quanto de pós-pandemia, o que mais se falou aqui, talvez o motivo mais apresentado, são esses que envolvem esse envolvimento da igreja, tanto em como ela lida com a ciência e com a verdade /fake news, como ela lida com a política nos seus posicionamentos e como ela também tem lidado com a relação com a sociedade. Como é que a igreja atende esses clamores da sociedade, por exemplo, de pessoas que vêm, olha, minha igreja não tava nem aí, minha igreja fez culto clandestino, minha igreja não abriu, ninguém usava máscara, entre outras várias coisas que acho que não cabe ficar aqui polemizando, mas esse foi um tempo de muita polarização. Muitas pessoas foram feridas nesse processo, né? Então, acho que a pandemia, ela trouxe, além do Covid, né? Feridas aí que foram feitas, tanto por líderes como por membros também. E aí eu creio que esse fenômeno do mudar de igreja, ele cresceu muito. Aliado também com o fato de que a gente tem discutido vários assuntos na internet que não eram discutidos antes. Boa! Várias coisas, né? Como o abuso e outros temas, a gênero, enfim. Né? E aí as pessoas estão tendo mais informação. Isso, por um lado, é bom. E, por um lado, pessoas também fazem o que não é bom com essas informações. Mas isso tem gerado também uma procura por mudança de igreja. Então, e isso é um fenômeno que não é de agora. Isso já vem antes, é que agora alguns assuntos se tornaram muito centrais por um monte de motivos que acabam vinculando também com o termo da pandemia e tal. Mas quando essa internet 2.0 se estabelece aí, se é que a gente ainda pode chamar assim, e as redes sociais passam a dominar, acaba se criando uma série de comunidades ao redor de certas características e não mais ao redor de espaços, né? Igual o Bibo falou na entrada dele, ser mais próximo da Bíblia do que da sua casa, né? Antigamente, a questão espacial contava muito. Mas hoje as pessoas criam suas tribos, suas comunidades de identificação, não mais pautadas pelo espaço, porque elas estão em conexão o tempo todo, não importa onde elas estão no mundo. Elas conectam-se por temas, né? Tem um livro muito legal para quem quiser ler, muito, muito bom. Pode até entrar aí na Biblioteca Pamplona, vai lá no acervo deles. Ficar fazendo um jabá a cada 15 minutos aqui. Muito obrigado. Mas o que chama Infocracia, livro do querido Byung-Chul Han, onde ele fala sobre isso, né? E aí, como as pessoas vão criando essas comunidades e vão criando por uma identificação temática, vamos dizer assim, na verdade, ele diz outra palavra, ele fala uma identificação de dados, né, de informações. Acaba que, e aí ele não diz sobre igreja, obviamente, eu que estou aplicando isso, acaba que a nossa identificação com as pessoas da nossa igreja, muitas vezes, se empobrece nesse processo. Né? Porque a gente tá junto das pessoas pelas pessoas e não pelas ideias. Mas a gente tá no nosso bolso com a presença de 200, 300 amigos o tempo todo que se identificam pelas ideias. Então a gente tá muito mais sendo formado por essa presença do que pela outra, né? E isso muitas vezes enfraquece as comunidades presenciais em relação às comunidades virtuais. Sabe qual é o lance? Então imagina isso acontecendo numa igreja. As pessoas estão se conectando com várias ideias que não batem com as suas igrejas, passam a imaginar e a desejar igrejas pautadas pelas ideias que estão no grupo do WhatsApp e não na igreja. Isso enfraquece. Isso não começou agora. Isso lá atrás, cara. Quando a gente começou com o podcast, eu estava observando isso. Formavam-se aquelas comunidades e as pessoas começaram a ficar desgostosas com as suas igrejas, porque ali tinha um papo que tinha muito mais a ver com ele. Claro, porque você entrava
alguém no grupo e não tinha a ver com o papo, ele saía do grupo, entendeu? Então só ficava quem concordava. Cacau, isso que tu fala é muito interessante, porque quando a gente lançou um BTcast anos atrás, talvez até décadas atrás, não sei, que é a BT Church. Mano, a galera pirou nesse podcast, porque, nossa, eu quero uma igreja dessa aqui na minha cidade. A gente quer uma igreja dessa. E é justamente por isso, porque de repente, cara, essa é a igreja. Mas quem ouve a gente já vai tendo, né? Vai ter pensamentos parecidos e tal. Graças a Deus, nós temos ouvintes muito maduros que nos ouvem, gostam da gente, mas discordam da gente em vários pontos. Mas gostam do nosso jeito de falar e, né, e os temas que a gente aborda. Mas tem muitos outros que gostam demais. E de maneiras até meio assim, tipo, não, mano, o que vocês falam eu acredito, tá ligado? O Bibotalk me direciona, me guia, o livro que vocês indicam eu compro e tal. E aí quando a gente faz um podcast, que até daria pra ser atualizado, inclusive. Quando a gente monta um podcast de uma BT Church, a galera pira. E aí é justamente isso que você acabou de falar, né? A gente quer uma igreja que seja igual ao nosso grupo do WhatsApp, né? Ou o grupo do Telegram, enfim, ou o grupo do Reddit, ou seja lá onde a gente se reúne aí pra conversar sobre algum tema. Cacau, você foi perfeito aí, cara. Só de elogiar aqui pela sua definição, porque... Mas isso é um pleonasmo, né? Pleonasmo. Cacau perfeito. Eu tinha essa mesma visão sua, mas nunca consegui traduzir em palavras, mas o que você falou agora é algo que o ouvinte aqui precisa refletir mesmo, né? De essa reunião pelas ideias, principalmente na rede social, onde você pode entrar e sair da forma que você quiser, quando você quiser, realmente tem enfraquecido a ideia de você se reunir em torno das pessoas, da comunidade, igreja lá, de levar aquela entrada e saída de uma igreja mais a sério. Então essa colocação aí é perfeita mesmo, é uma daquelas influências que a tecnologia da rede social tem só por existir. Exato. Né? A gente não precisa nem consumir o conteúdo, mas só por existir, né, ela já nos influencia a esse tipo de enfraquecimento aí da comunidade igreja, mesmo da nossa percepção do que é participar, do que ser membro de uma igreja. Exatamente. E assim, acontecem outras coisas nesse fenômeno, né? Porque aí, no afã de manter as pessoas ali, a gente vai reagir de outras maneiras, né? Então, vai reagir com mais controle, com mais imposição, com um personalismo maior, porque você diz assim, bem, beleza, você pode ir para outro lugar, mas só aqui tem eu, entendeu? Então, tudo isso vai criando problemas, né? E eu acho que esse conselho de ser mais próximo da Bíblia é importante porque ajuda a gente a ter uma narrativa que desafia as narrativas das redes. E aí eu tô usando a palavra narrativa por causa do livro também, e aí eu devia explicar melhor, porque essa é uma palavra usada de tantos jeitos, né? O livro, ele fala que as pessoas, para conectar todas as informações que ela tem, elas criam narrativas. E essas narrativas, muitas vezes, são teorias da conspiração. Teoria da conspiração você não prova, mas ela amarra os dados que são prováveis, ou pelo menos que são demonstráveis. Então, ela acaba reforçando vieses e tal. E aí, aplicando a igreja, a gente tem uma narrativa que nos une, que é a narrativa bíblica, né? E ela deveria desafiar essas ofertas de narrativas das redes e de conexões despersonalizadas, né? Então, mais do que nunca, a centralidade da reflexão bíblica, mas uma reflexão coletiva e não partindo só de um líder, eu acho que é importante hoje, para que as pessoas sintam, olha, eu tenho voz aqui. Ter voz é uma coisa bem importante hoje. Não foi sempre importante, mas hoje eu acho que é uma coisa bem importante, sabe? Levanta a pergunta, eu já faço a pergunta sabendo que ela é difícil de ser respondida, mas eu penso que a gente pode fazer o exercício de tentar responder. E aqui já quero deixar bem claro, ouvintes, é uma tentativa. A gente não é dono da verdade, o que a gente fala aqui são tentativas de ajudar e até também um ponto de vista nosso. O Cacau vai ter o dele, o Pedro vai ter o dele, eu terei o meu, e às vezes a gente até pode discordar, quem sabe, né? Mas... E deixa eu fazer 2 disclaimerzinhos, ousões. Antes da minha pergunta irrespondível, 2 disclaimers, vamos. Disclaimersões. Primeiro, nós estamos preocupados aqui em como você escolhe uma igreja e não em se você deve sair da sua igreja. Ih, rapaz, esse teu disclaimer aí já acaba com a minha próxima pergunta. Sensacional, amei, é isso aí. Não, porque assim... A gente... Viu, Pedro? É por isso que a gente não faz pauta aqui, Pedro. Larga a pauta, Pedro, deixa no flow do espírito, vamos lá, Pedro. Vamos lá. A gente já... Não, porque a gente já falou assim, né? E num outro podcast atrás, a gente já falou... No Comunhão Digital, Bipo, a gente fala um pouco sobre isso. Esse episódio, hein, Cacau? Limites da Comunhão Digital. Tem 2 episódios que a gente gravou, mais ou menos, que a gente tocou pontos parecidos. O outro era Teologia e Comunhão. Teologia e Comunhão Digital. Exato. Esses 2 episódios, vê lá a gente trabalha um pouco sobre essa questão, tá?
O outro disclaimer é o seguinte: não existe igreja perfeita, não importa o que qualquer pessoa disser. Boa. Nenhum de nós vai conseguir te oferecer uma igreja perfeita, nós não vamos te dar a característica de uma igreja perfeita, e provavelmente de tudo que a gente colocar aqui sobre as igrejas, você talvez não vai encontrar nenhuma que tenha tudo isso, mas você pode participar e ajudar a construir o que falta. Então, algumas coisas que são importantes. Eu destaco isso porque eu tenho ouvido muito podcast sobre seitas, amigo. Sério, Cacau? Tu tá ouvindo podcast de seitas, mano? Cara, eu tenho um podcast que eu tô fissurado nele, que chama Was I in a Cult? Olha só. Eu estava num culto, né? Eu estava numa seita. E, cara, tem uma coisa que é muito doida em seita, é que todas elas oferecem a perfeição, né? Nós somos, de fato, a comunidade perfeita. Uhum. Então é muito importante dizer, não existe igreja perfeita, ninguém pode oferecer uma comunidade perfeita. É, tanto que uma característica, né, de seita, é muito difícil sair dela. É. Por isso que muitas igrejas, comunidades com teores neopentecostais exagerados e tal, é um terror você sair dessa igreja porque você é exposto, tem que fazer declaração pública, porque é uma seita, né? É um constrangimento público pra você não sair daquele grupo, né? Porque aquele grupo, e geralmente tem uma liderança que é iluminada e que recebeu uma revelação e tal. É que assim, a minha pergunta, Cacau, e excelente, né? Inclusive pra ficar dentro dos meus clichês aqui, já que eu amo clichê, se encontrar uma igreja perfeita, não entre, você vai estragar ela. Então assim, clichê por clichê, tamo junto aqui. Mas a minha pergunta seria essa, assim, né? Quando, acendeu a luz vermelha, hora de trocar de igreja. É que assim, gente, eu acho que é uma pergunta que se conecta, mas eu reconheço que é uma pergunta difícil de responder, porque existem tantos contextos, tantas pessoas, tantas histórias, tantas partidas. Partidas? Por que eu falei partidas? Partidas, cara... Pontos de partida. Pontos de partida, exato. Que é muito difícil você responder, mas a gente consegue sobrevoar coisas que sejam, assim, tipo, pontos a se analisarem. Não é que, assim, tem esse ponto, tem que sair, mas pelo menos, isso merece uma conversa, isso merece a gente olhar mais de perto. Por exemplo, liderança abusiva, né? Já falamos isso no podcast sobre igreja tóxica. Uma liderança abusiva, um pastor centralizador, podem ser indícios de uma doença na comunidade. Concordam? Acrescentam? O centralizador tem que tomar cuidado, porque às vezes centralizador significa só um cara que faz tudo. E faz tudo, né? Porque não quer constranger os voluntários, né? Tem um BT Papo sobre isso, muito bom, inclusive. Mas não só isso também. Às vezes é um cara que faz tudo porque também ninguém faz, ou porque... Pode ser um monte de motivo, nem sempre é sinal de abuso. Mas um líder narcisista, que faz tudo ser sobre ele, aí é uma coisa muito complicada, né? Aproveitando esse tópico aí, Bibo, eu iria dizer duas coisas que a gente precisa olhar quando a gente procura uma igreja, que também serve pra gente olhar pra eu devo sair da minha igreja, que é ensino e cultura. São essas duas coisas que eu consigo resumir aqui. Eu devo me preocupar com o ensino da igreja e eu devo me preocupar com a cultura da igreja. Boa. Eu só queria fazer um comentário antes de dizer que sair da igreja não é como você trocar de empresa. Boa. O pessoal tá me acompanhando aí minha saga nos bancos, né? Aí um banco me prejudica, vou lá, cancelo minha conta e abro outra conta em outro banco. Sair de igreja é algo muito sério. Eu olho, por exemplo, para a igreja de Corinto, que é uma igreja que tinha vários problemas. A igreja de Corinto tinha um orgulho espiritual muito grande, a igreja de Corinto estava envolvida com imoralidade sexual, a igreja de Corinto tinha gente que não se importava com os fracos na fé, a igreja de Corinto estava dividida com várias facções lá dentro, e eu olho para essa igreja e digo assim, rapaz, se eu tivesse lá, eu acho que eu ia sair da igreja de Corinto. Não ia aguentar tá lá. Só que Paulo escreve 2 cartas para corrigir a igreja, porque ele ama a igreja, ele tem esperança ainda que aquela igreja, e são 2 cartas canônicas, né? Então ele tem esperança que aquela igreja ali vai melhorar, e pelo meu entendimento, assim, é uma igreja que sim, com as suas dificuldades, se submeteu ao ensino de Paulo. Então Paulo lutou por aquela igreja ali, né? Então as igrejas, como você falou, não são perfeitas, né? Como o Cacau falou, você falou também, e a gente não deve sair da igreja por motivos pequenos ou por motivos que podem ser consertados, ok? Agora, claro, né, existem as razões que a gente deve sair da igreja e elas devem ser consideradas, né? Se você está em total desacordo com o ensino ou com a cultura, eu acho que esse é um ponto que você começa a considerar. Devo sair ou não devo sair? Devo caminhar para uma saída? Se é um desacordo mesmo que você não vê solução, você pode dar esse passo aí, então. O Pedro levanta algo interessante sobre essa ideia da igreja de Corinto. Cara, se você ler a carta de Paulo, a primeira carta, você percebe que era uma igreja com problemas bem graves, principalmente a falta de unidade. Mas era uma igreja cheia do Espírito e é uma igreja que Paulo luta por ela. E aí tem um lance seguinte,
capítulo 5 de 1 Coríntios, tem o caso do cara que tá tendo um caso gravíssimo lá, né, de imoralidade sexual. Ele tem um caso com a madrasta, se não me falha a memória. E é um problema seríssimo. Mas qual é a solução de Paulo? É a disciplina. Então, assim, igrejas terão problemas. A pergunta é, como a igreja lida com esse problema? Como que a igreja lida com o membro que está em falta? Se a igreja passa pano, se a igreja fecha os olhos para problemas sérios de líderes, de membros e tal, eu penso que, assim, pode ser indicar uma doença, que a igreja não esteja preocupada com o ensinamento e o discipulado dos seus membros. Na verdade, são coisas que se casam, né? Tanto que eu perguntei no meu Instagram, gente, o que é uma igreja boa? O que não pode faltar numa igreja para vocês? E muita gente respondeu isso: discipulado, amor entre os irmãos, discipulado e pregação bíblica. Foi o que o pessoal mais colocou aqui no meu direct do Instagram, né? Amor entre os irmãos, diaconia, né? Ação social, pregação bíblica e discipulado, né? Disciplinar aquele que está em erro. Então, assim, é mais fácil trocar de igreja quando a gente vê um problema. Como a gente troca uma peça de algum eletrodoméstico, que é mais barato comprar um do que é consertar, dá menos trabalho. A gente tem essa cultura do descarte muito grande hoje, né? E infelizmente essa cultura do descarte faz com que a gente leve também para a congregação, e não é tão simples assim. Tem coisas que a gente tem que lutar junto com a igreja para justamente ela ser uma igreja melhor, mais saudável. É isso aí, Bibi. Você tirou as palavras da minha boca, né? Uma das coisas que você olha para sua igreja atual é como ela resolve os problemas, como ela lida com os pecados que estão acontecendo ali dentro dela, porque eles vão sempre estar presentes, sempre. E aí, como é que se faz isso? Isso é uma boa avaliação para você fazer da igreja que você está. Essa questão da cultura que o Pedro colocou é a forma como a igreja vive, certo? E a forma como a igreja vive, ela é reforçada pelo ensino, mas ela também molda o ensino, tá? Então é um ciclo, né? Então o ensino, a pregação, o discurso, as narrativas ali da escritura, né? Elas formam a cultura da igreja, mas a maneira como a igreja vive essa cultura também forma a forma como ela proclama e tudo mais, né? Uma coisa alimenta a outra. E a disciplina é uma parte disso, mas a disciplina, ela pressupõe uma comunidade, certo? Porque eu vejo muitas vezes igrejas que se gabam muito de serem duras na disciplina, mas que nunca construíram uma comunidade. Porque na Bíblia, a disciplina, ela sempre pressupõe uma comunidade de relacionamento de confiança. Então, quando Jesus nos ensina lá em Mateus a fazer o processo da disciplina, leva a igreja porque a pessoa é parte da igreja. Então, antes de mais nada, ela sabe que é parte do corpo. A mesma coisa acontece aí em Corinto, né? Quando a igreja tem que disciplinar aquela pessoa, ela faz isso com base no fato dessa pessoa ser parte daquela igreja, né? É muito importante isso. E quando eu falo fazer parte da igreja, eu tô dizendo assim, o caminho é sempre o caminho do arrependimento. Se o caminho é o caminho do arrependimento, o fim da disciplina é sempre amoroso. E o meio da disciplina também é amoroso. Não é uma mera um constrangimento público, não é assim, não, eu vou te disciplinar publicamente pra você ficar envergonhado diante das pessoas, não é isso. É uma demonstração de que, olha, nós somos um, e essa atitude e esse pensamento e essa pregação, que seja, não concorda com a maneira como nós nos identificamos. E não sou eu que tô dizendo, eu tô vindo eu sozinho falar com você, mas não sou só eu que tô dizendo. Se eu trouxer testemunha aqui, ele vai concordar. Não concordo com você, então traga uma testemunha. Olha só, nós dois estamos dizendo, não é dessa maneira que a gente faz. Não, mas eu não concordo. Não, vamos falar com a igreja toda então. Olha lá a igreja. É, realmente, não é assim que a gente faz. E se a pessoa fica ainda na dela, significa que ela mesma se excluiu ali. E aí, então, esse lance da disciplina eu acho que é bem importante mesmo a gente falar um pouquinho, que realmente é algo muito sério esse lance da disciplina. Mas aí me vem outra pergunta, galera. Porque assim, isso é importante, né? Uma igreja ter a questão da disciplina como um ato de amor, conforme o Cacau vem falando. Mas é o tipo de coisa que eu também não sei quando eu vou visitar uma comunidade. Eu vou lá visitar a igreja do Cacau e aí eu não vou saber como é que a igreja do Cacau lida com a questão da disciplina. Se lá na igreja do Cacau deixar a pessoa 6 meses sem ceia sentada no banco, ou se lá é um acompanhamento de amor e tal, e de carinho, enfim, de demonstração de amor e firmeza, mas uma firmeza regada pelo amor e por aí vai. Como é que eu sei disso? Aí me lembra das questões das confissões. Vocês acham importante isso, uma igreja ter uma confissão de fé, porque isso ajuda inclusive as pessoas a até fazerem, eu vou usar a palavra triagem, mas eu não acho ela muito legal pra igreja, mas ajuda no momento aqui, a pensarem, sabe, pô, eu tô procurando uma igreja, quero saber mais sobre essa igreja, aí ter no site da igreja ou em algum lugar a confissão. Como é que vocês colocam aí o papel
confissões e até mesmo credos, né, da igreja local, nesse papel aí e nessa exposição de quem é essa igreja, do que é e como é essa igreja. Às vezes a gente não tem isso. A gente não tem essa unidade. Você está falando em termos de confissão, mas as igrejas locais, às vezes, elas não precisam ter uma confissão própria. Elas podem estar na confissão da sua denominação, né? Não precisa ter uma confissão própria da comunidade local, né? Já que geralmente ela faz parte de um grupo maior. Mas não é só essa parte também. É a parte da vida em comum, do fazer parte ali, de dizer, olha, a disciplina é um instrumento de amor, não é um instrumento de punição ou constrangimento público. Porque isso, hoje, mais do que nunca, é uma coisa séria. Porque tá todo mundo numa comunidade mundial ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, né? A exposição pública não é coisa boba, né? Uma coisa que hoje tá meio enfraquecida é a identidade denominacional, né? Porque, teoricamente, você saberia a diferença entre um batista, um presbiteriano, né? Com base no fato de que cada uma dessas denominações tem as suas confissões, as suas maneiras de ser e tal. Hoje em dia isso tá mais enfraquecido por uma série de questões aí da pulverização das identidades doutrinárias e tal. Mas com isso eu quero dizer que não necessariamente uma igreja precisa ela formular o que é que a gente como comunidade única acredita, né? Não, ela pode se inserir na maneira como ela confessa isso diante de uma denominação maior, de uma comunidade maior, né? Então subscrever, por exemplo, a declaração doutrinária da minha convenção, por exemplo, é uma maneira de deixar claro o que é que a gente acredita como igreja fazendo parte de um corpo maior de igrejas, né? Mas ter clareza nisso é uma coisa importante, sim, eu acho que é bem importante. Concordo com o Cacau sobre a importância. Acho que tem o seu valor, só que não é suficiente para você tomar uma decisão. Por exemplo, se você entra aqui no site da minha igreja, que eu entrei agora, a gente tem o Quem Somos aqui, a gente tem um rápido resumo sobre a igreja, temos um vídeo que fizemos sobre Conheça a Nossa Essência, que a gente fala assim, como é que a gente vive igreja, quais são os nossos pontos, nossos focos e tal, nossa doutrina, nossas características, aí tem a nossa confissão e tem o pacto da membresia, que é o que a gente espera dos nossos membros. E eu acho que já dá para fazer uma boa triagem aqui. Não, isso aqui é uma igreja que eu não quero. Ou então, essa aqui é uma igreja que de acordo aqui com a minha, vamos dizer assim, minha preferência, minha vontade, minha doutrina, dá pra ir. Só que não é suficiente por quê? Porque a gente precisa ver se isso aqui é vivido na prática mesmo. E como é vivido também. E aí, Bibo e Cacau, não sei se vocês vão concordar, mas não dá pra você fazer essa avaliação com 1, 2, 3 visitas só no culto de domingo. Você precisa lógico, mergulhar na igreja, assim, 1 mês, 2 meses, você precisa ir no culto de oração, no culto de domingo, num pequeno grupo, numa reunião de homens, de mulheres, enfim, você precisa ali, talvez se tiver um retiro da igreja, um dia de comunhão na igreja, você ir também como convidado, né, e você conhecer. E uma coisa, pra mim, fundamental, é conversar com os pastores, ou com quem é responsável por esse acolhimento, né? Para você fazer as perguntas. Se a gente tá falando de disciplina, pastor, como é a disciplina aqui? Pastor, como é que é isso aqui? Pastor, eu tô saindo da minha igreja porque lá aconteceu isso. E aqui, como é? Como seria tratado? Então eu acho que você precisa perguntar, conversar, ver com os próprios olhos e gastar um certo tempo nisso, porque você não vai analisar só o ensino, você vai analisar a cultura, né? Eu conheço algumas igrejas que têm um ótimo ensino, têm uma ótima doutrina, têm uma ótima confissão, mas a cultura não é boa. Pedro, desenrola mais esse lance aí, o que você quer dizer com cultura? Eu sei que você tá com o Tove aí na cabeça, né, o livro que todos nós gostamos aí em 2022, uma igreja chamada Tove, aliás, livraço da Mundo Cristão. Pra mim, um dos livros, aí ó, top 5 2022, hein? Uma igreja chamada Tove. Eu falei top 5, mas não faço nem ideia de quais sejam esses 5, mas sem sombra de dúvida, uma igreja chamada Tove tá nesse top 5 imaginário aí, que não existe na minha cabeça. E eu sei que o Pedro leu. Pedro, você leu, né? Ou pelo menos começou a ler. Li sim. Tô falando de cultura muito baseado nele mesmo, né? Nele, no livro Comunidade Verdadeira, do Jerry Bridges, no livro Comunidade Cativante, do Nove Marcas, do Dever. São livros bons, mas eu acho que está mais atual, realmente, o Igreja Chamada Tove. E lá ele fala muito de cultura. Inclusive, uma frase que me marcou demais, assim, que quando você escolhe uma igreja, você inevitavelmente escolhe uma cultura. E aquela cultura, inevitavelmente, vai te moldar, né? Então, você precisa olhar muito para a cultura e não só pro ensino da igreja. E
a cultura é como a liderança se relaciona com as ovelhas, como as ovelhas se relacionam com a liderança, como as ovelhas se relacionam entre si, como é a comunhão, como é que os problemas são tratados, como é que a igreja lida com os descrentes, com o evangelismo, com a cultura de fora da igreja, né? Tudo isso, inclusive com as questões aqui que a gente falou da pandemia, então essa cultura é muito importante. Ela é uma cultura boa, né, de bondade, como o Scott McKnight e a outra autora que eu esqueci o nome falam, ou ela é uma cultura... Laura Barringer. Isso, a Laura Barringer. Ou ela é uma cultura problemática? É uma cultura, como a gente falou aqui, centralizadora no sentido de narcisista, né, que o livro bate muito. Ela é uma cultura onde os pecados não são tratados. Ela é uma cultura legalista. Ela é uma cultura libertina. Enfim, a gente precisa sentir um pouco dessa cultura da igreja porque, de novo, acontece. Há igrejas com boa doutrina e com uma péssima cultura. Como o contrário também, né? Há igrejas, talvez a cultura boa, sim, mas talvez o ensino não bom ou o ensino que é o que você não concorda. E aí, se você tiver uma opção para ir para uma igreja onde você pode concordar mais, sempre é o mais adequado, né? Mas... se na sua igreja, por exemplo, se você é um calvinista e na sua cidade as boas igrejas que tem são arminianas, não tem nenhum problema estar numa igreja arminiana, né? Mas seja humilde e vá pra lá. Mas se você pode ir pra uma igreja que você concorda mais com o ensino, eu acho que é o mais recomendável. Só completando, Bibo, já que você falou de uma igreja chamada Tov, 2 livros que eu uso muito, assim, pra avaliar a igreja, pra ver se a igreja tá saudável, já usando aqui a fala do Mark Dever, é o 9 Marcas do Igreja Saudável do Mark Dever. Aqui eu faria só um comentário de que ele escreve pra uma realidade de igreja americana, né? Então a gente tem que fazer as devidas adaptações e expectativas aqui pra nossa realidade de igreja brasileira. Então, fazendo isso, é um ótimo livro, o 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e o outro seria o Igreja Chamada Tov. Eu acho que esses 2 livros são livros interessantes para você ler e para você ajustar o seu critério aí de avaliação do que é uma boa igreja. Pelo menos o caminho, né, pra você seguir. O caminho das pedras aí pra você seguir. Sim. É uma coisa que você fala que eu acho que é fundamental, é um tempo, né? A gente vive muito apressado muitas vezes e quer julgar uma igreja por um culto que a gente foi. Ah, não gostei do culto, não gostei da palavra, não gostei disso. A gente meio que assim, a gente vira membro gourmet, assim. Tipo, a gente tem que estar tudo muito, muito perfeito. Não, é essa igreja aqui. A gente muda de igreja por conta de hype muitas vezes, né? Hype das pessoas que são próximas da gente. Enfim, tem que tomar... Cara, tem que viver um pouquinho. Tem que caminhar um pouquinho para sentir a igreja, né? O diálogo com a liderança, olhar o credo, né? Olhar o site e caminhar um pouquinho junto para perceber, porque assim, é no caminhar um pouquinho junto que você sente o quê? A cultura da igreja, o jeito de ser igreja, né? Isso é muito legal. É, porque assim, tem coisas também que a gente precisa abrir um pouco, às vezes, as nossas expectativas, né? Então, assim, há muitas coisas que hoje a gente considera muito centrais para uma igreja, que não necessariamente significa que a igreja não é boa, entendeu? Ela pode não corresponder a algumas necessidades que você tem. Porque muitas das coisas, até no livro do Dever mesmo, que é um livro clássico, né? E tem muitas reflexões importantíssimas lá, mas algumas das coisas que ele coloca ali não são coisas, assim, que estariam presentes, por exemplo, ou que estão muito evidentes na igreja primitiva, por exemplo, entendeu? Mas são coisas que hoje fazem muito sentido, que é importante ficar de olho, sabe? Então, assim, as coisas, elas... E não que a igreja primitiva fosse perfeita também, porque também não era, né? Mas, assim, tem situações e questões que vão variar um pouco. Um exemplo, assim, bem simples, né? O Pedro dificilmente iria para uma igreja, ou o Bibo mesmo, né? Para uma igreja em que não se importasse com as crianças, por exemplo, né? Exato. Já que tem filhos pequenos e tal, né? Isso não significa que uma igreja que não tem um trabalho com crianças forte ou estruturado e tal, seja uma igreja ruim. Ela simplesmente não corresponde a questões aí que são importantes para vocês, né? E pra família e tal. É lógico que alguma coisa com criança tem que ter, lógico, né? Porque a igreja é pra todo mundo, né? Mas há maneiras diferentes de pensar como tratar as crianças, né? Isso tudo tem a ver também com as expectativas e com as necessidades de muita gente. Então, às vezes, a gente é surpreendido, né? Uma outra coisa importante, quando a gente se aproxima de igrejas em plantação ou igrejas em revitalização, há uma série de etapas a se cumprir para que várias coisas entrem no lugar, né? Então, também tem essas questões. Vai ter características e vai ter marcas que não estão presentes ali de maneira madura ainda, né? Tá sendo desenvolvido, tá sendo aplicado e tal. Então, essas coisas... Aí você tem que saber também, você tá indo ali pra arregaçar a manga, né? Porque eu também acho que tem gente que muda de igreja, é uma coisa importante dizer isso. Que cria-se uma cultura nas igrejas de que quem muda, quem sai, ou qualquer coisa tá com problema, ou ele é que não aguentou, ou ele que não é bom o suficiente e tal. Claro, porque a igreja não vai ter que ela tem problema pro outro ir
embora, né? E toda igreja tem problema também. Mas tem gente que sai muito ferida, muito chateada, e tá procurando lugar, pra não fazer nada. E a gente tem que entender isso também. Tem gente que tá procurando lugar pra não fazer nada. Essas pessoas elas não vão poder ir pra uma igreja que tá sendo plantada agora. Entendeu? Até pode ser, porque a igreja também vai cuidar dela, mas não adianta a igreja jogar sobre ela uma expectativa de que ela vai chegar lá pra ser tão ativa quanto as outras. Não, ela tá indo lá pra ser cuidada, sabe? Então, é uma série de questões aí, porque as situações, elas são muito diferentes de uma pessoa pra outra, de uma igreja pra outra e tal. Mas eu acho que o Pedro resumiu de maneira muito importante os dois pontos. Eu nunca tinha esquematizado dessa forma, e aí agora eu acho que faz todo sentido ensino e cultura, né? Porque o ensino demonstra os valores que a igreja persegue, os valores eternos, e cultura demonstra a fidelidade que ela tem em aplicar esses valores na vida, né? Então essas duas coisas, em todas as suas expressões, são muito importantes. Ensino e cultura. Tá, Cacau, acho que aí é legal a gente começar a caminhar, porque o pessoal talvez esteja esperando uma listinha, né? Gente, cadê o checklist aí do que procurar? E, gente, não vai ter o checklist aí, talvez. Mas eu acho que é legal a gente destrinchar o ensino e a cultura. Talvez a gente falar um pouquinho mais sobre o que isso envolve. Ensino envolve o quê? Uma pregação saudável, uma pregação cristocêntrica, uma pregação que honra a Bíblia, onde a Bíblia é aberta, explicada, aplicada. É isso? Para vocês ter um ambiente de ensino? Não só na pregação. Deixando claro que as igrejas elas desenvolvem estratégias de ensino diferentes. Tem igreja que tem curso online, tem igreja que tem EBD, tem igreja que faz ensino em pequeno grupo, tem igreja que leva doutrina para o púlpito, que tem culto de doutrina. São várias maneiras diferentes de exercer o ensino, né, na igreja. Mas o valor que a igreja dá para a Bíblia, Boa. Isso é uma coisa muito importante. E aí, eu não sei se o Pedro vai concordar comigo, mas uma das coisas... Ele vai concordar, mas talvez ele tenha mais coisas a adicionar além do que eu vou falar. Mas uma das coisas muito evidentes de que falta ensino bíblico é quando repousa vamos dizer assim, a legitimidade espiritual da igreja, no discurso da igreja, repousa no líder, que é o personalismo, ou repousa num certo antagonismo em relação a outras igrejas, entendeu? A identidade não tá vindo da Bíblia, tá vindo de outras coisas, ou do líder, que é visto como um guru, ou da oposição que aquela igreja tem a outros movimentos, ou a outras igrejas, ou a outras doutrinas, e isso são maneiras, às vezes, sutis de distorcer o centro da identidade da igreja, que deveria ser a revelação de Deus, né? Então, esse é um sinal, assim, pra ficar esperto, né? Porque às vezes as pessoas se aproximam muito, porque, não, lá tem um pastor tal, não sei o que lá e tal, mas esse pastor, a autoridade repousa sobre ele, ou é a Bíblia que tá sendo pregada ali, né? Então, isso é uma questão importante. Isso é muito bom. Quando eu falo de doutrina, eu tô falando em primeiro lugar daquele coração do evangelho, dos fundamentos da fé cristã. Tava assistindo The Mandalorian esses dias, e aí tem uma cena lá, a Bo-Katan pergunta pro Din Djarin, né, pro Mandaloriano, assim, por que você ainda segue a doutrina? Por que a doutrina é importante pra você? E ele diz, olha, os Mandalorianos, eles estão espalhados pelas galáxias. A única coisa que nos une, nos dá identidade, é a doutrina. E isso é muito verdadeiro para a igreja também. A gente está espalhado aí pelo mundo, e onde você for numa igreja cristã, você precisa encontrar uma mesma identidade nesses fundamentos da fé. Então, seja aqui no Brasil, seja na África, seja na Ásia, você sabe que ali tem uma igreja cristã, independente se eles estão debaixo da árvore, se eles estão dentro de um prédio, se eles estão dentro de um mega prédio, se tem 10 pessoas, tem 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque tem a identidade doutrinária lá. Então, essa identidade doutrinária fundamental do cristianismo precisa ser respeitada. Depois você vai para outro nível, né? Assim, nós temos, depois desses fundamentos do coração doutrinário do evangelho, a gente, vamos dizer assim, então nós temos as convicções importantes, né? Então, se eu sou um complementarista, eu não concordo muito com isso, mas vamos dizer assim, para mim, completamente errado, e é uma grande heresia, um grande absurdo, é o fim do mundo se uma mulher for pastora ou pregar na igreja. Então, se você acha isso, se você tá convencido disso, né? Você não vai pra uma igreja que tem uma mulher pastoreando, uma igreja igualitarista, enfim. Eu fui usar logo esse exemplo, né? Pra dar polêmica aqui, né? Mas... Tu tá no meu podcast, cara? Eu vou ficar aqui só dando corda pra você. Se você é um calvinista, se você é um calvinista ou um arminiano, assim, não, eu sou um calvinista ferrenho, sou um arminiano ferrenho. O ideal é que você vá pra uma igreja também, onde você possa concordar cada vez mais. Então você também tem essas convicções que não são o coração do evangelho, que são interpretações que são abertas, né, que não se tratam de heresias,
mas que quando você tem essas convicções, é bom que você procure a doutrina que mais está adequada. A não ser realmente que não existe na sua cidade, você tem que congregar. Aí, rapaz, aqui só tem igreja arminiana. Você vai fazer o quê? Você vai ter que congregar na igreja arminiana. Engolir aí o orgulho, né? Ser humilde e congregar. Então, doutrina é isso. E também a forma que se ensina é muito importante. A pregação expositiva, acho que o Cacau foi feliz assim de dizer, existem formas diferentes de ensino. Existem, e você tem que avaliar isso, né? Não é só o modelo EBD de domingo. Às vezes, pastor, aqui a minha escola bíblica é na quinta-feira. Uma pessoa me perguntou na minha igreja, tem problema? Não tem problema não. Só não é a escola bíblica dominical. A escola bíblica só não é dominical, mas a escola bíblica... Escola bíblica no quintal. Quintal, né? Mas é exatamente o que Cacau falou de como se trata a Bíblia, de se é a teologia que está guiando a igreja ou se é o achismo do pastor que está guiando a igreja. Isso foi muito feliz aí da fala dele. E aí tem uma coisa nisso aí, para ficar nessas questões mais paralelas, né? No nosso BTcast lá de Teologia e Comunhão, a gente falou um pouco sobre isso, porque em algum sentido as pessoas têm elevado a perfeita identificação doutrinária à categoria de ponto primordial da permanência numa igreja. E isso eu acho preocupante. Primeiro, porque não existe perfeita identificação doutrinária. E segundo, porque isso não está na Bíblia. Há coisas que a Bíblia fala, e o Bíblia até naquele podcast ele fala de diferenças legítimas e ilegítimas, alguma coisa assim que você fala, né, Bíblia? Isso, na verdade quem fala né? Isso, é o Kostenberg, né? Diversidade legítima e diversidade ilegítima. Isso. Então, assim, na Bíblia tem. Uns consideram todos os dias iguais, outros um dia mais sagrado que o outro e tal. Então, assim, tem essa diversidade lá. Mas é real que algumas coisas das nossas convicções, algumas das construções das nossas convicções doutrinárias, elas vão se tornando parte importante da maneira como a gente vive. E aí eu vou dar um outro exemplo, viu, Pedro? Para tentar ser um pouquinho menos polêmico. O exemplo do batismo. Para algumas pessoas criadas, por exemplo, na tradição batista, como eu, não é meu caso em relação ao batismo. Até esses dias eu mandei num grupo que a gente faz parte, né, Bíblia? O que eu penso sobre isso. Ai. Um credo batista. Esse aí é o assunto menos polêmico, Cacau? É menos polêmico porque, apesar da diferença dos batismos, todos se consideram irmão, entendeu? Por isso que eu acho menos polêmico do que a treta do quem pode ser pastor ou não. Entendeu? É verdade, então, assim, é verdade. Se pra você o pedobatismo é uma coisa assim que não tem como, e você é um credo batista, então não faz muito sentido você tá congregando numa igreja assim, né? Procurar uma igreja assim. Ou o contrário, se pra você o pedobatismo é importantíssimo, e aí você vai ter um bebê que quer que esteja batizado, e você tá numa igreja que não batiza, você vai fazer o quê? Não, eu sou dessa igreja batista aqui, mas esse domingo eu vou rapidinho ali na presbiteriana pra batizar meu filho, depois eu volto. Então isso é um problema, entendeu? Aí é disciplina. Que aí é uma questão muito central, porque é uma questão muito central em termos de identidade, participação do grupo, ainda que não seja central no sentido de quem é salvo, quem não é, entendeu? Ou de que uma igreja pode ser saudável ou não. A igreja é saudável de todo jeito, batistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, metodistas, assembleias de Deus, nazareno, onda dura, né? Tem que falar do Bíblia aqui, né? Por favor. A igreja é saudável em todos esses sentidos. Então, é importante olhar essas questões, né? Que podem ser muito centrais para uma formação cristã específica, podem ser muito centrais para uma maneira de ver o cristianismo, né? E ainda que você encontre gente muito saudável, você adore, por exemplo, consumir as pregações de Augusto Nicodemos, mas você não consegue ser parte de uma igreja pedobatista, ou você ama ouvir as pregações do Jonas Madureira, mas você não conseguiria estar numa igreja que não fosse batizar o seu bebê, entendeu? Então isso é uma coisa importante a se considerar também. Falando de um checklist de cultura também agora, pra fazer o check aí do Bíblia, eu me preocupo muito, eu acho que isso é um termômetro da cultura, de como é a relação pastor e ovelha. Então, ela é uma relação pastor e ovelha mesmo, ou é uma relação de fã e celebridade? Isso é uma pergunta muito importante de você perceber. O pastor, ele é um cara que ele tá ali
pra servir a igreja ou ele tá ali só pra ser servido? Boa. Ele é narcisista, como o Cacau falou, ou ele é um cara... O que importa é Jesus mesmo e a igreja, e é claro que ele tá à frente, que ele é uma figura pública, mas ele não faz disso uma plataforma pra levar o próprio nome. A sua identidade. Isso, a identidade. E é uma coisa interessante que é justamente um ponto bem criticado por Judas na sua epístola, né? Os pastores que apacentam a si mesmos, né? Exato, então, isso. Ele tá ali pra servir a igreja ou ele tá ali pra se servir? É exatamente. E aí você vê assim, o pastor é alguém acessível, eu posso conversar com o pastor, porque eu sei de igreja que a galera não conversa com os pastores, com nenhum pastor, não há ninguém responsável pela liderança ministerial que seja acessível e tal. Ele tá ali pela igreja, ele é gente como a gente, né? Eu tenho me preocupado muito com o legalismo, né? Tô inclusive escrevendo sobre isso, né? A igreja, a saúde espiritual de alguém na igreja é por uma lista de regras legalistas. A igreja se acha saudável por uma lista de regras de faça ou não faça. O discipulado é um discipulado legalista. E é claro que aqui a gente precisa ter uma noção bíblica do que é legalismo, né? Mas aí é assunto para outro podcast. Mas isso também é muito importante se olhar na cultura de uma igreja. Você precisa ter um olho também para isso, e eu diria que essa relação pastor e ovelha, ela diz muito sobre todo o resto da cultura. Ou até assim, mas o pastor não consegue atender todo mundo, eu sei. Então, olhe assim, a relação da liderança pastoral, se tiver mais pastores, do presbitério, ou da liderança ministerial da igreja com o resto da igreja. Mas olhe também para como é o pastor com as ovelhas, né? Isso, talvez o único check que vai dizer como o resto do checklist pode ser preenchido. Isso é um ponto bem importante, assim, a você observar. Aí eu digo o seguinte, se você vai numa grande igreja, numa mega church, esquece você almoçar com o seu pastor, isso vai ser muito difícil. Aí eu já digo assim que quando uma igreja cresce, vamos dar um exemplo, eu não quero citar nomes, mas eu conheço igrejas grandes que são saudáveis. Eu vou dar nome, já que eu vou falar de coisa boa, vou citar 3 aqui. A Onda Dura é uma igreja grande, considero saudável, por isso congrego lá. A Igreja Ponte é uma igreja grande e saudável. E a Igreja Red, que são igrejas que cresceram muito. E não era nem a proposta, né? Por exemplo, assim, não era a proposta da igreja crescer tanto da forma que cresceu, mas cresceu. As pessoas foram chegando e tal. Inclusive, eu sei, por exemplo, da Ponte e também da Red, que é um baita problema às vezes. Cara, cresceu demais, mas não tá dando conta, né? A equipe pastoral não dá conta de atender todo mundo e tal. Tanto que eles agora estão desenvolvendo, né? A própria Onda Dura também faz esse esquema de preparar mais e mais líderes voluntários para atender a comunidade. Então isso, eu falo assim, né, conheço amigos, congrego numa igreja grande, você tem que também ter essa noção, que às vezes você não vai conseguir ser atendido pelo pastor sênior da igreja. Então assim, eu sei porque tem algumas frustrações, né, marquei um horário com o pastor e ele não me atendeu, né, marquei um horário, já não sei o quê. Às vezes a pessoa diz que mandou um direct pro pastor, falei, mano, mas você ligou pra secretaria da igreja? Porque eu sei que ele atende, mas ele é via secretaria, não é via o direct da rede social dele, entendeu? Então também você tem que ter um pouco essa noção. Por isso que o Eugene Peterson fala que, olha, a igreja é muito grande, eu não acho legal, né? Pra citar o Peterson aqui, que a gente tem falado aí nos últimos tempos. Porque, de fato, o pastor não consegue dar atenção. Agora, por isso que o pastor, mesmo numa igreja pequena, de, sei lá, ou uma igreja média, sei lá, 400 pessoas, mano, um pastor não dá conta de todo mundo, não, sabe? Claro que ele tem que ser acessível, tem que tentar, mas esse cara aí vai precisar também de mais pessoas pra estar atendendo a comunidade, e a comunidade precisa ter também essa sabedoria de que nem sempre o pastor que ocupa com mais frequência o púlpito vai ser o mesmo que vai atendê-la, né, num rolê, alguma coisa assim, né, numa emergência, num aconselhamento. Mas claro que o pastor tem que ser alguém disponível, né? Não sei o que vocês pensam disso. As pessoas precisam ser pastoreadas. Ponto. Elas não precisam ser pastoreadas sempre pelo pastor titular da igreja. Boa. Eu acredito. Mas elas precisam ser pastoreadas. Precisa haver um ministério pastoral que as alcance. Então é necessário, às vezes, um compartilhamento desse ministério com pastores ordenados e com pastores leigos que oferecem um pastorado, às vezes num sistema de pequenos grupos e discipulado pessoal e tal. Então, isso é uma coisa importante, que elas sejam pastoreadas. Agora, lógico, o sinal que o Pedro colocou é importantíssimo, especialmente no nosso tempo. É sobre o caráter do pastor. Não é nem tanto se há canais para chegar até ele, porque às vezes tem que ter canais para chegar até ele, claro. Mas se há facilidade nesses canais, às vezes é muita gente, é difícil. Mas os canais têm que existir. Agora, o caráter em relação a isso, que é essa ideia da celebridade, da cultura de celebridade. Né? Isso tem sido muito dito hoje em dia e tal, né? Então essa cultura de celebridade é essa em que o púlpito não se torna o ponto de serviço da igreja, entendeu? Onde o pastor serve a igreja, mas se torna o ponto
palco, não é? De palco. Então, isso é muito sério mesmo. Eu gostei que o Pedro usou a expressão gente como a gente, né? Que não significa que o pastor tem que ser o cara que, sabe, ele é sempre expansivo, divertido. Não, tem dia que ele não tá legal, tem dia que ele, né, tem gente que é um pouquinho mais fechada, tem gente que é mais aberta e tal, mas ele nunca pode se achar superior ou de outra natureza em relação às pessoas. Esse que é a questão, entendeu? O cara que acha que pelo cargo ele tá num outro patamar. Isso é uma coisa muito séria e que nem sempre a gente presta atenção. Por quê? E o Scott McKnight fala isso no podcast do Rise and Fall of Mars Hill. Ele é entrevistado, se não me engano, ele fala isso lá. Acho que foi lá que eu ouvi ele falar. Ele fala assim, há muitos crentes que preferem uma liderança narcisista. Caraca, por quê? Porque o cara passa um ar de confiança, um ar de quem resolve as coisas, um ar de quem tem as respostas, mas na verdade não é nada disso, ele só é um cara que tá se afirmando o tempo todo, entendeu? Então isso é uma coisa muito séria mesmo. E por que, Cacau, a liderança narcisista também gera status pra quem se diz ovelha daquele pastor, né? Eu sou daquele pastor lá, eu sou daquele, olha aqui o meu pastor, isso também gera vaidade pra igreja, entendeu? É um esquema de pirâmide de status, cara, vem lá de cima. Caraca, hein? Olha aí, gente, olha aí. Meu Deus, quanta coisa, hein? Quanta coisa. Mas vamos lá, então. Analisa a cultura e o ensino. É isso. Cultura e ensino são dois elementos importantes de uma igreja. Verdade. Se não tem na sua, lute para ter. Se não dá para lutar, abandona o barco. É isso aí. Toda igreja tem uma cultura e toda igreja tem um ensino. Exato. Toda igreja ensina alguma coisa e toda igreja tem um jeito de viver estabelecido, né? Exato. Mas tudo pode ser aprimorado. Como a gente falou lá no início, vai falar de novo, não existe igreja perfeita. Exato. Mas pense sobre isso. Pense em como contribuir nesse processo da igreja ter uma vida mais saudável, em que ela é mais fiel ao que ela ensina e que o seu ensino seja mais fiel à Bíblia. Né? Boa, boa. Aí é claro, né, gente? Tem igrejas que são fechadas. E aí você vai perceber o pastor narcisista. Quando você tenta ajudar, quando você tenta se aproximar, e não rola. Aí, de fato, pode ser um indicador. Mas se há abertura, vai, chega com um problema e já com uma ideia de solução. Beleza? Gente, é isso então? Deixa eu falar a última coisa, Bibo. Fala a última coisa, senhor. Não quero sair daqui sem falar isso. Eu disse que a gente precisa analisar ensino e cultura, mas queria deixar o recado aí também pra você analisar a si mesmo. Olha, no finalzinho tu me solta Isso, essa, mano. Eu abri aqui o podcast dizendo que a gente precisa, antes de olhar pro cisco da igreja, olhar pra trave do nosso olho. E eu já conversei com pessoas que disseram que saíram das suas igrejas e criticaram as suas igrejas, ou criticaram aqui a minha própria igreja, né, dizendo que vão sair daqui, total liberdade delas, né? Mas sabe aquela coisa que a gente diz assim, vou parafrasear aqui, quando você critica uma igreja, talvez a gente conheça mais sobre você do que a igreja que a gente tá criticando, né? Então olhe pra si mesmo também assim, veja o seu coração, porque se é um problema que você participa dele, talvez se você mudar de igreja, esse problema vai te acompanhar pra outra igreja, porque ele tá em você e não na igreja, né? Então isso é importante também de analisar a si mesmo aí antes de analisar as outras igrejas. E aí uma dica, Pedro, na esteira que você tá falando aí, pra galera que tá plantando igreja, né, começando agora, enfim, e igrejas novas em implantação recebe muita gente de outras comunidades, né? Não tem tanta gente nova convertida, evangelizada e que tá começando ali. Tem, graças a Deus, mas muitas vezes é pessoas que estão em trânsito, que estão saindo de igreja. Ó, a dica que eu dou, não sei o que os meus amigos de mesa aqui acham, mas assim, se a pessoa chega falando muito mal da antiga igreja que ela tá saindo, sabe? Detonando o pastor, detonando a comunidade, olha, acende uma luzinha vermelha, porque, olha, é aquele ditado, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, ou seja, como o Pedro acabou de dizer também, mano, é pepino, já acende não acredita, por quê? Porque daqui a 6 meses, esse mesmo fulano, essa mesma fulana vai estar saindo da sua igreja e vai chegar na outra igreja te detonando, entendeu? Não tô dizendo que isso aí foi baseado em fatos reais, tá? Mas só assim fica aquela dica aí pro pastor. Mas assim, eu vou fazer um contraponto aqui. Boa, manda. Primeiro, tirar o cisco do olho perfeito, é isso mesmo, e olhar realmente Exato. assim, né? Mas, gente, igrejas tratam com coisas muito preciosas, que são vidas que Deus ama. Não tem como exercer liderança sem que tenha, nem que de maneira simbólica, algum tipo de poder. Mesmo que a gente não busque, Boa. Na posição de liderança, há uma atribuição de poder. A gente, quando fala de poder em algumas perspectivas aí, a gente fala que poder não é tomado, mas é concedido, né? Então, veja, a liderança de uma igreja ela precisa estar ciente de que ela tem na mão a capacidade
de fazer muito mal. E quando uma pessoa sai muito mal de uma igreja, ela pode estar sem condições de avaliar exatamente o que aconteceu com ela. E ela pode chegar descarregando, arrebentando e tal. De fato, eu sei mais sobre ela do que sobre a igreja. De fato. Mas nem sempre porque ela é mal intencionada, porque ela é uma pessoa fofoqueira. Às vezes é porque ela deixando fluir, abrindo os portões ali do lamento e da revolta e a liderança tem que saber também dissipar essa ira em ações de cuidado. Então, às vezes esperar que a pessoa que está vindo depois de uma experiência muito ruim de uma igreja, ela está chegando, esperar dela uma clareza na elaboração, não é tão fácil assim, sabe? A questão não é nem acender o sinal de alerta e ficar com o pé atrás. A questão é pensar, puxa, como é que eu posso sinalizar para essa pessoa que aqui ela está segura, que aqui ela vai ser ouvida e que aqui a gente também vai estar numa posição de, porque ela está segura e ouvida, poder falar algumas coisas que divergem um pouco do que ela pensa. Entendeu? Então, esse é um cuidado. E aí eu vou falar uma coisa para os pastores também. Gente, pessoas saem da igreja e você não tem muito o que fazer a respeito disso. Resista à tentação de criar barreiras para as pessoas irem embora. Boa. Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos. Às vezes sou um pouco ruim nisso, tá? Eu tô falando de gente que quer ir embora, não tô falando de gente que tá afastada, gente que quer ir embora, gente que vem e fala, olha, tô indo embora. Resista à tentação de tentar manter essa pessoa por meios de poder ou por chantagem emocional. Puxa, mas eu te ajudei tanto. Puxa, mas eu gosto tanto de você. Puxa, gente, gostar a gente gosta. E vai ferir o nosso coração de pastor. E a gente vai ficar com um vaziozinho no coração. Mas a alternativa, que é de usar de subterfúgios para que essa pessoa continue ali, é muito pior. Porque ela não estaria ali por causa de Jesus. Ela estaria ali porque você usou um argumento forte. Então, cuidado, porque querendo ser o cara que tá sempre bem avaliado, você pode acabar se tornando o cara que tá sempre agindo de maneira não muito bacana na direção de pessoas que simplesmente não, sabe? As pessoas têm tantos motivos que às vezes nem elas mesmas sabem. Por que ela não se sentiram muito bem aqui e vão embora? Não é ideal que uma pessoa saia da igreja porque não está se sentindo muito bem ali. Mas, às vezes, isso vai acontecer e, sabe, e vai. E você vai fazer o quê? Também você vai ver, também, sabe? A alternativa é muito problemática. É muito problemática. Boa. Então, às vezes, deixar claro, sim, sabe? Falar, não, tudo bem, você é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa importante aqui pra nós te amamos, mas seja sensível ao que o Senhor tá falando no seu coração, siga o que o Senhor tá te movendo. E é isso, entendeu? E aí a gente vai ficar, às vezes, indignado, às vezes vai, puxa, na hora que eu mais precisava, esse irmão foi embora. Mas o Senhor não vai embora, entendeu? Seja humilde, o Senhor já sabia de tudo isso. Fica tranquilo. Cuidado com a tentativa de impedir as pessoas de sair da igreja, que você vai se tornar uma pessoa opressiva, uma pessoa chantagista, não é assim, né? Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Inclusive na descrição deste episódio tem as redes sociais aí. Quando você lê o nome Cacau Marques, clica ali que é a rede social do Cacau. Lê o Pedro Pamplona, clica ali que é a rede social do Pedro Pamplona. Inclusive, ouça o podcast de Pedro Pamplona, Biblioteca Pamplona, tá bom? Melhor que a Biblioteca de Alexandria, tá? Ali que essa não... Esse podcast vai incendiar o seu coração. É diferente da Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada. Pedro, obrigado pela sua presença aqui nesse podcast, meu irmão. Tamo junto. Obrigado demais, Bill. Obrigado por esse jabá aí também. Pegando fogo. Foi bom. Muito quente. Cacau, tamo together no BT Papo toda sexta-feira às 11 horas da manhã. É nós no YouTube do Bibotalk, hein? Isso aí. Gente, ó, o link para o BTD 2023 tá aqui na descrição deste episódio, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo episódio do BT Cash, se Ele quiser e assim permitir. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.